Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Vamos para mais um culto de adoração. Vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus. Que Deus fale de forma poderosa ao teu coração, na tua vida, na tua família. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria sobre tudo aquilo que falarmos. Que a presença do Espírito Santo esteja aqui em minha vida. Que a presença do Espírito Santo esteja também aí aonde você estiver na tua vida. Que o Senhor fale hoje ao teu coração de forma profunda, que Ele mexa em coisas que estão lá no seu íntimo, coisas que ninguém sabe, que só o Espírito Santo do Senhor sabe. Que Deus se manifeste a teu favor, que Deus se manifeste na tua vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Deus na madrugada. Deus na madrugada. Eu li há alguns anos, eu li um livro chamado Deus Trabalha na Madrugada. O nome do cara é Ron Mehl. Ron Mehl. É separado, tá? Não é Romeu, não. E esse autor, ele fala das experiências que ele teve com Deus, vivendo algumas circunstâncias, algumas situações na madrugada. Então, por isso eu quero falar com você um pouquinho sobre Deus na madrugada. Eu não sei se você sabe, mas nós temos muita gente que tem problema para conseguir dormir. Há pesquisas que dizem que mais da metade dos brasileiros não conseguem dormir direito. E eu quero falar com você um pouco dessa questão da gente conseguir descansar à noite. É muito importante você conseguir descansar. Se a gente for olhar, eu vou falar de forma espiritual, mas eu vou começar aqui de forma física. Se a gente for olhar para as questões físicas, o sono ele é capaz de restabelecer o seu corpo e a sua mente. Então, você precisa descansar o seu corpo e a sua mente para tanto para o seu organismo começar a se reorganizar de todo o desgaste que ele teve durante o dia, para ele começar a se reestabilizar, para ele baixar um pouquinho ali a poeira, sabe? Baixar a pressão. Por exemplo, a vida do hipertenso normalmente é porque ele tem uma vida muito agitada ou tem sempre muita ansiedade, e pesquisas revelaram que se o hipertenso tomar o remédio, ao invés dele tomar o remédio todos os dias pela manhã e começar a tomar o remédio todos os dias à noite antes de dormir, a pressão dele durante o sono vai cair mais ainda, e no dia seguinte você vai acordar com a pressão arterial mais baixa e vai passar o dia com mais tranquilidade, né, em relação à pressão alta. Então isso mostra que realmente o sono ele foi feito por Deus para a gente dar aquela descansada, para a gente dar aquela desligada. O sangue, ele melhora o teu metabolismo, dos organismos do seu organismo começar a funcionar de forma melhor. Ele ajuda você a manter o peso sob controle. Ele ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, ou seja, as pessoas que conseguem dormir mais, as pessoas que conseguem descansar mais, elas conseguem ter uma melhor proteção do corpo contra doenças. Então ele te ajuda a prevenir doenças e ajuda também na regulação emocional e na sensação de bem-estar. Que quando você está cansado você consegue dormir, você acorda no outro dia, se você dormiu de verdade, você acorda no outro dia renovado. Então você acorda com esse renovo no seu corpo. E o sono ele é uma necessidade básica, é como você comer e beber água. Todos nós precisamos descansar. Se você não dormir, o sono ele vai começar, a falta do sono, a ausência do descanso, vai começar a gerar diversos tipos de problemas dentro do seu organismo. Mas eu quero falar das pessoas, para as pessoas principalmente que estão com dificuldade de dormir, eu quero falar também da questão espiritual. Mas veja,
se você não consegue dormir, né, voltando ali na questão física, se você não consegue dormir de forma tranquila, a primeira coisa que você deve verificar é a questão física. Então a questão física é: você tem o horário certo para ir dormir? Os estudos, os poucos que eu li aqui, eles ensinam o seguinte: mesmo que você não tenha nada para fazer no outro dia pela manhã, a não ser aqueles que, claro, que trabalham à noite, mas se você não tiver nada para fazer pela manhã, ainda que você não tenha nenhuma agenda, ainda que não tenha nenhum compromisso, ainda que seja um sábado, um domingo e um feriado, eles aconselham, os médicos aconselham que você mantenha uma disciplina de horário de deitar e horário de acordar. Então, mesmo que você não faça nada no outro dia de manhã, é muito importante você, por exemplo, colocar a rotina: vou dormir todos os dias às 22 horas da noite. Eu, por exemplo, eu tenho acordado agora por volta de 5h45 da manhã. Então, todos os dias, exatamente às 22 horas, normalmente eu já vou e me deito para tentar descansar e acordar renovado no dia seguinte. Então, antes de você pensar que eu só falo que tudo é espiritual, eu estou falando aqui da questão física. Se você não tiver uma disciplina no horário de dormir e no horário de acordar, você nunca vai conseguir ter uma regularidade de descanso e de sono. E você vai estar sempre cansada e sempre com sono, sempre com a sensação de que não dormiu, de que não descansou. Você deve manter essa rotina na sua vida, ou forçar, que é um hábito. Todo hábito deve ser forçado. Como que a gente força para se ter um hábito? O hábito, você precisa primeiro obrigar a si mesmo a fazer tal coisa. E se você se obrigar com frequência a fazer alguma coisa, com o tempo isso se tornará um hábito. Então, no começo pode até ser difícil para você, mas depois você vai conseguir. Então, deitar no horário certo todos os dias, sempre que possível, e acordar no horário certo todos os dias, sempre que possível. E é aconselhado também que você tenha pelo menos 8 horas de sono. Então, que você tenha ali as suas 8 horas de descanso diárias. Amém? Claro que quem trabalha muito longe de casa nem sempre consegue. Então, se você não tem uma disciplina, algo que você seja infiel diariamente em relação ao descanso, em relação a dormir, muitas vezes você não pode relacionar que você tem um problema espiritual. Então, se você mantém a rotina, e mesmo assim, agora, se você mantém a rotina, deita às 10 horas e não consegue acordar de manhã, então, quem sabe você tem algum tipo de problema espiritual. E falando agora na mesma questão de sono, de dormir, mas de forma espiritual, metade dos brasileiros, eles têm essa dificuldade de conseguir, mesmo com a disciplina, deitando às 10 horas e acordando cedo, elas têm dificuldades para pegar no sono. Normalmente essas pessoas, elas têm pesadelos constantes. Estão sempre com aquela perturbação na hora de dormir. Quando ela consegue pegar no sono, logo vem um pesadelo, um sonho ruim, e essa pessoa desperta. Muitas pessoas que têm dificuldade para dormir, elas não conseguem dormir porque sentem uma presença ruim no seu local, no quarto. Então, tem muita gente que não consegue dormir porque ela sente uma presença ruim no quarto. Já atendi algumas pessoas assim. Outras não conseguem dormir porque com regularidade elas escutam barulhos frequentes durante a noite e elas não conseguem dormir. Outras pessoas, elas não conseguem dormir por causa de uma sensação de tristeza ou de depressão, que ficam mais acentuados no período da noite, na parte da noite. Então, normalmente, quando as pessoas vão se deitar à noite, quando elas colocam a cabeça no travesseiro, é comum a gente começar a pensar nas nossas coisas, nas nossas preocupações, na nossa vida, naquilo que deu certo, naquilo que não deu certo. Então, normalmente, quando você
está muito ansioso, ou está muito preocupado com algumas coisas, ou está muito chateado, literalmente deprimido por alguma questão da sua vida, você também vai ter dificuldades para conseguir dormir e descansar. 73 milhões de brasileiros, eles sofrem de insônia. É muita gente. É muita gente, ainda considerar que a maioria que a gente está falando aqui são adultos. A gente pode dizer que a maior parte dos adultos brasileiros tem dificuldade para dormir. Bom, no Salmo 91, versos de 5 a 6, diz assim: não temerás o espanto noturno. Salmo 91, de 5 a 6, diz assim: não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. De novo, não temerás espanto noturno, nem peste que ande na escuridão. Então muitas pessoas, e é sobre isso que eu quero falar. Sobre a questão física eu já expliquei para você, então estabeleça as rotinas para você. Agora, na questão espiritual, eu vejo que muitos de nós estamos com dificuldades para descansar, para pegar no sono, porque estamos sofrendo de formas em níveis diferentes ataques espirituais. Não considere que é normal você ter pesadelos constantes, pesadelos quase todos os dias, isso quando você não tem na mesma noite vários tipos de pesadelos e você fica dormindo e acordando, e sabe, isso daí tem a ver aqui com não temerás o espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, né? Aquelas coisas que vêm para te perturbar. Você ouve pessoas te chamarem à noite, você ouve vozes de noite, você sente dores somente na hora que você vai dormir, você tem crises de choro. É normal a gente chorar. Eu mesmo, um excelente horário para chorar, eu prefiro chorar quando eu estou no banheiro tomando banho. É lá que eu choro bastante, mas muita gente gosta de chorar ali no travesseiro, porque é o momento do dia, quando a gente vai se deitar, que a gente para refletir as coisas, né? Tudo aquilo que está pegando e que não está pegando. E eu quero que você preste atenção que se essas coisas ficam muito intensas e você não tem conseguido descansar, não tem conseguido relaxar, eu peço que você comece a olhar isso não como um problema do dia a dia, não como um problema físico, não como um problema natural. Eu peço que você comece a olhar isso como uma possibilidade de você estar sofrendo, na verdade, um problema espiritual, de ser atacado de forma espiritualmente por anjos demoníacos, por espíritos imundos, de você ser atacado no seu sono para impedir que você descanse. Eu lembro que eu já atendi uma mãe que eu a conheci, e ela não dormia há 2 anos, você não consegue nem imaginar isso. Mas era uma mãe que ficava o tempo todo em casa e ela não dormia. O máximo que ela fazia, às vezes, era cochilar durante o dia, mas ela não dormia. Eu quero que você guarde na tua cabeça que se o seu problema não é uma questão de disciplina, tipo, eu acordo 2 horas da tarde, eu tento dormir mais cedo, mas não consigo. Não, você tem que inverter primeiro o horário que acorda, não tentar colocar o horário que você dorme. Então, se você acorda 2 horas, você vai forçadamente acordar, sei lá, 6, 7 horas da manhã, vai se esforçar ao máximo para ficar acordado o dia todo, e quando for 10 horas da noite, você vai, ou a hora que você quiser, você vai se deitar. Agora, se o teu problema não é uma questão de disciplina, então eu peço que, em nome de Jesus, você comece a olhar para a sua situação como algo espiritual sobre a tua vida. A Bíblia conta pra gente sobre Davi. Davi era um homem que ele passou perseguição muito tempo na vida dele. Ele foi perseguido por anos e mais anos pelo rei Saul. Ele foi
perseguido de forma que Saul não dava a ele nenhum tipo de descanso. Saul não saía do pé dele. O tempo todo Davi estava sendo ameaçado de morte. Imagina, queridos, eu já passei por essa situação de ser ameaçado de morte, mas há situações de morte que você é ameaçado naquela hora, mas tem situações que eu já vivi também de você ser ameaçado de morte no futuro. Então a pessoa diz: olha, eu vou pegar você, você vai ver que mais pra frente eu vou atrás de você, eu vou destruir, eu vou acabar com a tua vida. Quando acontece isso, normalmente você vai começar a ficar perturbado por causa da situação e das circunstâncias, e que também são naturais, e você vai parar de dormir. Pois é, mas é nesse contexto que no Salmo 3,5, a Bíblia diz, Davi diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele diz assim, por que ele está dizendo que eu me deitei e dormi? Porque muitas vezes nós conseguimos até se deitar, mas a gente não está conseguindo dormir. E eu quero que você, em nome de Jesus, que você declare agora aí aonde você estiver, fala: Senhor, eu vou voltar a dormir em nome de Jesus. Eu vou voltar a descansar em nome de Jesus. Amém? Você não pode colocar a ausência do sono na tua vida como uma prática normal, como algo normal. Às vezes você não está dormindo talvez pelo lugar onde você mora, pela região, pelo bairro, pelas ruas, pelas vielas que você mora. Talvez no seu caso você tenha que pedir: Senhor, me tire daqui, me leve para um lugar de descanso. Talvez você não consiga dormir por causa da casa, não é nem o bairro, é a casa onde você mora. Que você não sabe o que aconteceu no passado dessa casa e toda a perturbação. Então, nesse caso, você tem que orar repreendendo em nome de Jesus Cristo todo o mal dentro dessa casa. Ou, se não resolver, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, me dá uma nova casa, me dá uma nova casa, um novo lugar para morar. Mas o que eu quero plantar no teu coração esta noite é que você precisa dormir, você precisa descansar. Você não pode se conformar com uma vida onde você sente o corpo todos os dias cansado. Isto é maligno, hein? A Bíblia diz, Jesus diz: venham todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O cansaço, boa parte da causa do cansaço não é porque tivemos talvez um dia exaustivo, mas é porque quando nós chegamos em casa a gente não consegue dormir. Tem gente que carregou pedras o dia inteiro, carregou sacos de cimento o dia inteiro, mas quando chega em casa ele consegue fazer aquela refeição reforçada, ele vai, se deita cedo. Eu conheço gente assim, que o trabalho pesado, se deita cedo e no outro dia está já com total disposição. Mas eu estou falando para aquela pessoa que fica o dia inteiro, está tão cansado que não consegue produzir ou fazer nada o dia inteiro, e depois à noite não consegue dormir e acorda cansado quando dorme um pouquinho. Então, Davi está dizendo assim que ele não só se deitava, mas ele dormia. Porque eu não sei você, mas eu já passei noites em claro, principalmente quando a gente está preocupado ou ansioso com alguma coisa. E mesmo você se deitando, você fica o tempo todo olhando para o teto e o sono não vem. Você não consegue dormir. Uma das coisas que eu já fiz quando estava com essa dificuldade acentuada de dormir, eu colocava louvores no celular baixinho ali perto do meu ouvido, eu colocava a leitura, o áudio da Bíblia também ali do meu lado, e ficava ali, deixava a pessoa falando, lendo a Bíblia para mim, e eu colocava ministrações, e eu fazia de tudo para tentar pegar no sono, e principalmente assim de coisas ligadas a Deus, ligadas ao Senhor. Então Davi está falando que apesar de Saul fazer de tudo para ele não dormir, ele conseguia dormir. O que eu quero dizer para você é que ainda que você esteja passando por situações muito complexas, muito difíceis, de angústia até, de perseguição, eu quero que você confie no Senhor, e eu quero que você comece a dormir em nome de Jesus. Eu quero que você tenha ainda esta noite como uma noite de descanso, como uma noite de renovo.
E não só isso, às vezes a gente se deita, não dorme e não consegue se levantar. A gente se deita, não dorme e não se levanta. Então, em nome de Jesus, você precisa entender isso como uma questão espiritual. Por que é importante você entender como uma questão espiritual? Porque aí você deixa de ser conformado e você se levanta para brigar e batalhar no mundo espiritual por essa questão espiritual que está tirando o teu sono, que está tirando o teu descanso e que está te perturbando. Em nome de Jesus. De novo, Salmo 3,5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ele está dizendo que enquanto ele está ali dormindo, enquanto ele está deitado, o Senhor estava cuidando dele. Veja, por que a Bíblia diz que nós devemos dormir? Por que nós devemos descansar? Porque nós não precisamos ficar acordados, a não ser que Deus peça, a não ser que você esteja num propósito, a não ser que Deus te acorde, a não ser que você esteja numa vigília. Porque mesmo dormindo, eu quero que você entenda isso, porque Deus convoca a gente para dormir e descansar. Primeiro, porque nós temos uma obra para realizar e ela não pode ser realizada de forma cansada. Depois, Deus quer que você medite em algumas coisas e você precisa estar com a mente em ordem para conseguir meditar as coisas, textos que Deus vai colocar no teu coração. E depois que o próprio Deus, ele está zelando, ele está cuidando, ele está vigiando, ele está protegendo, ele está guardando você enquanto você dorme. Amém? O Senhor te guarda enquanto você descansa. Então, por isso que a palavra de Deus, ela vem nos incentivar a descansar, ainda que esteja sofrendo aí a perseguição, ainda que queiram tirar a tua vida, ainda que queiram te matar, o Senhor está falando para você: confie nele e descanse. Confie nele e descanse. Quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel e ele quis fugir, em um certo momento o anjo do Senhor apareceu para ele e falou para ele descansar. Então ele comia, bebia, descansava, comia, bebia, descansava, comia, bebia, descansava. E aí por quê? Porque fala assim, porque ainda é longa a tua caminhada. Porque ainda é longa a tua caminhada. Porque ainda é longa a tua caminhada. Então, para fazer a obra de Deus, você vai ter que descansar. Eu me lembro que logo quando eu me casei, olha que interessante, eu estava compartilhando numa igreja ali na comunidade de Heliópolis com os irmãos, e recentemente quando eu fui ministrar lá, e eu lembrei dessa palavra. Quando eu me casei em 2001, eu era líder na igreja em que eu estava, era líder de jovens e adolescentes, e nós fazíamos visitas programadas na casa dos irmãos, e o trabalho estava indo uma bênção, até que chegou um dia em que eu li uma palavra na Bíblia e que dizia que o recém-casado não entre em guerra. O recém-casado não entra em guerra. E eu ia me casar ali em dezembro de 2001. Eu entendia que todo o ano de 2002 eu não deveria trabalhar nem mesmo na igreja. Eu deveria frequentá-la, estar lá, mas não estar à frente de nenhum trabalho. Todo trabalho que você faz de forma espiritual na igreja é você estar à frente de uma batalha, é você estar à frente do campo de batalha. E eu nem sabia que existia essa palavra na Bíblia, mas eu entendi a orientação de Deus e falou assim: olha, neste primeiro ano de casamento eu não quero que você guerreie, eu quero que você descanse e aproveite o seu casamento. Você entende isso? O próprio Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. E ele fez isso não porque ele precisasse descansar, mas para dar exemplo para mim e para você de que nós também precisamos ter um descanso. A noite, ela foi feita por Deus para descansar. Por isso que tem um texto da Bíblia que diz que nós somos os filhos da luz. Nós não nascemos para viver a noite, nós nascemos para viver de dia. E aqueles que andam de dia não tropeçam, mas aqueles que andam de noite caem em grande confusão.
Então, nós não fomos chamados para ficar em festas de madrugada, nós não fomos chamados para ficar em botecos até altas horas, nós não somos chamados para ficar andando de carros aí como louco, para ficar bebendo uma madrugada inteira, não. Deus não chamou nem a mim nem a você. Deus deu a noite não para a gente ficar na farra, Deus deu a noite para a gente descansar. Pode ver, você fica o dia inteiro, às vezes, se divertindo e não pesa tanto no seu corpo, no seu físico, na sua alma, no seu espírito, quanto você ficar uma noite inteira se divertindo. No outro dia você está derrotado, acabado. Por quê? O seu corpo ele foi feito para viver durante o dia. Eu já trabalhei à noite. Então quem trabalha à noite, está me ouvindo, sabe que por mais que a gente já esteja há um bom tempo trabalhando à noite, a gente sabe que o nosso corpo tem reações diferentes das demais pessoas. A gente sabe que a gente sente coisas que as outras pessoas não sentem. A gente sabe que durante o dia, por mais que a gente isole toda a casa, feche todas as janelas, esteja num silêncio absoluto, a gente sabe que o sono do dia não é igual ao sono da noite. Porque Deus fez você para descansar. E Ele fala para você descansar porque Ele está cuidando. A Bíblia diz assim que Ele viu os discípulos remando com dificuldade, lá em Marcos 6,48, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Veja, alta madrugada, Deus viu alguém passando, os discípulos passando por um perigo, e ele saiu da onde estava na oração dele, e ele foi atrás para salvar os discípulos na madrugada. E a Bíblia diz alta madrugada, provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã que isso aqui aconteceu. Então o que eu quero dizer é, o Senhor está falando para descansar e dormir, mas o Senhor está dizendo para você também que Ele não descansa, Ele não dorme, Ele não pestaneja, Ele não cochila, Ele está atento o tempo todo. Ei, não é para você ficar ligado com tudo, você precisa ter um momento de descanso, e Deus está ligado em tudo por você. Ele está cuidando e protegendo você. Ele marcou um território ao teu redor, e qualquer pessoa, qualquer espírito para passar por esse território tem que passar por ele. Então eu quero que você entenda essa palavra de que o Senhor está falando assim, que você deve aproveitar melhor as suas noites. Amém? 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 Veja, agora eu vou dizer para vocês, talvez o que eu, Max, acho o mais importante você descansar. Boa parte das vezes que Deus fala conosco, eu vou dizer até assim, a maioria das vezes em que Deus fala conosco é à noite. Eu não sei se você já viveu isso. Isto não é para todas as pessoas. Mas para alguns de nós, o fato de não conseguir dormir nos atrapalha em ouvir a voz de Deus. Eu me lembro que eu estava certa vez num seminário, num congresso, e veio um pastor americano, e aquele pastor ministrando naquele dia ali, naquela tarde, ele falou assim, Deus fala com a gente principalmente quando a gente está dormindo. E só que esse pastor, ele não disse só isso. Ele estava num congresso batista tradicional, e esse pastor, ele disse assim, esse pastor americano, ele disse assim, você precisa se preparar para Deus falar contigo durante a noite. E aí ele disse, eu, por exemplo, quando eu vou dormir, eu pego uma caneta e um caderno e coloco do lado da minha cama. Porque se Deus for me chamar para falar alguma coisa, eu pego e anoto, senão corro o risco de esquecer. Quando eu ouvi aquilo ali naquele congresso cheio de pastores, quando eu ouvi aquilo me mexeu demais comigo.
E aí à noite, quando nós voltamos para o hotel, eu e mais um grupo de pastores, eu fiquei quieto, não conversei nada sobre isso com eles, mas eu peguei um caderno lá que estava na minha mochila, no hotel, uma caneta, e coloquei o caderno e a caneta debaixo da minha cama. E quando foi de madrugada, por volta das 3 horas da manhã, eu acordei. E eu ouvi uma voz, assim que eu acordei. Essa voz me disse: é melhor você estar comigo enquanto as coisas vão bem, para que quando as coisas piorarem, você não estiver sem mim. A ideia era essa. É melhor eu estar com Deus agora, enquanto as coisas estão bem, para quando as coisas piorarem, eu não estar sem Ele. E aquela frase eu peguei, lembrei do caderno, porque a gente acorda no meio da madrugada, a gente não lembra de muita coisa, mas eu lembrei e eu peguei no caderno, eu tenho ela exatamente, não é exatamente a frase que eu disse para vocês, mas eu tenho essa frase em algum caderno aqui que eu deixei anotado a frase que Deus me falou. Então, o pastor disse: Deus vai falar com você de noite, é o horário que ele mais fala. Eu me preparei para ouvir a Deus. A primeira coisa que eu fiz, e a mais importante, foi ir dormir. Ir dormir. Sabe que às vezes a gente pode cair no método religioso. É muito bom você passar uma madrugada orando, e faça isso. Agora, se a tua vida agora são todas as madrugadas e você não dorme mais e o teu corpo está reclamando, cuidado se você não transformou num hábito aquilo que era para ser esporádico. Porque Deus, Ele não vem para trazer peso sobre nós. Mas às vezes Ele vai te acordar de madrugada sim. Já me acordou várias vezes, como nesse dia que eu acabei de dar exemplo dele me acordar de madrugada. Às vezes Deus vai nos acordar de madrugada para orar. Sabe, você passou o dia agitado, não conseguiu fazer nada, e é interessante, sempre por volta das 3 horas da manhã. Por volta das 3 horas da manhã, Deus vai te acordar, e o que Ele quer quando você acorde? Que você ore. Sabe, às vezes você acorda de madrugada pensando em alguém, ainda que seja um inimigo teu. Se isso aconteceu, é Deus te acordando para orar e abençoar essa pessoa. Porque nós cristãos não temos ódio nem raiva de ninguém. Se você não dorme, você está perdendo muitas vezes a oportunidade de ouvir Deus falando com você. Gênesis 46:10, falando sobre Israel, sobre Jacó, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. E aí Deus disse: Jacó, Jacó, eu sou o Deus dos seus pais, e aí deu uma mensagem para ele. Jacó, ele ia passar por uma mudança muito grande de sair ali do meio do povo, sair ali com o povo, onde eles estavam, e ir para o Egito. E Jacó, não estava nos planos de Jacó ir para o Egito. Era uma mudança muito grande na vida dele. Então, quando ele soube da notícia que ele iria para o Egito, recebeu a notícia que José estava vivo e que José queria que ele fosse para o Egito, ele então foi dormir. E à noite Deus deu a solução. O que é a solução? Deus acalmou o coração dele. Como disse o texto, e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Na visão, Jacó ouviu a voz de Deus. E Deus disse para ele: não tenha medo de ir até o Egito. Não tenha medo. Deus está falando para ele: eu vou te acompanhar até lá. Talvez você esteja aí com um problemão para resolver, você não sabe qual a solução, e isso tem te perturbado, e isso tem te roubado o sono. Então eu convido você esta noite, em nome de Jesus. Quem sabe, se você dormir, Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Talvez você não tenha solução até agora, porque você não conseguiu dormir até agora. E Deus quer falar com você durante o seu sono.
durante o seu descanso. Em nome de Jesus. Amém? Eu não sei para você, mas isso que eu estou ministrando aqui para vocês, para mim é muito importante. Porque os maiores direcionamentos que eu recebi na minha vida, eles foram à noite. A maior parte em sonhos, alguns em visões, alguns acordado de madrugada pelo Senhor. Você vai ver que, peraí, pastor, é para eu dormir ou para Deus me acordar? Não, a sua função é confiar no Senhor, então durma. E quando Deus te acordar, confie no Senhor também, porque Ele tem um propósito nisso. E todas as vezes que o Senhor me acordou para orar de madrugada, na minha cabeça eu pensei, e agora? Não vou dormir mesmo e vou acordar mais cansado ainda? Não, quando é Deus que te acorda de madrugada, você se coloca de joelhos ali do lado da sua cama e ora, o Senhor renova as tuas forças e você acorda mais fortalecido do que se você tivesse dormido a noite inteira. Amém? No Salmo 63, quando 63:6 também está dizendo assim, ó, quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Sabe uma forma de você conseguir pegar no sono? É começar a pensar em Deus. Lembrar do quanto Deus tem te amado. Lembrar do quanto Deus tem te guardado, do quanto Deus tem olhado por você, do quanto Deus tem te sustentado, do quanto Deus tem te provido. Lembrar de tudo que Deus tem feito pela tua vida. O salmista está dizendo assim, quando me deito eu lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. Ele está dizendo aqui que chega até noite que ele fica o tempo todo acordado. Você sabe que, por exemplo, nessa ministração aqui tem vários textos bíblicos. Você sabe que às vezes quando eu ministro assim, para eu conseguir dormir à noite é muito difícil. É muito difícil. Porque a palavra, essa palavra que eu estou ministrando aqui agora, quando eu me deitar, o Espírito Santo fica falando ainda, me ensinando sobre a palavra que eu ministrei. Ele fica me lembrando de textos que eu não lembrei, que eu não pesquisei. Ele me dá entendimentos que eu não tive. Ele me traz revelações que eu não consegui absorver na hora que eu estava estudando essa palavra. Então, é interessante isso, porque você está tão cheio ali por causa da ministração, você está tão cheio da palavra de Deus, porque você leu a palavra de Deus, porque você comeu a palavra de Deus e agora você está divulgando a palavra de Deus. Isso parece que te fortalece espiritualmente e você fica tão cheio do Espírito Santo que você deita e não consegue dormir. Mas não é deitar e não conseguir dormir com aquele peso, é deitar e não conseguir dormir, mas se sentindo feliz, com um sorriso no rosto, como alguém que venceu uma grande batalha, como alguém que foi agraciado por Deus. Quando é assim, você ministra, parece que Deus Ele deita com você na cama ao teu lado e Ele continua falando para você sobre aquilo que você ministrou. Ele continua falando ao teu coração. Então eu peço que você, ainda que você não esteja conseguindo dormir, que você se deite e que você fique pensando no Senhor. Não fique fazendo outra coisa. Não fique trabalhando. Não fique buscando outras informações, não. Se deita, ainda que você fique olhando para o teto, mas fica meditando no que o Senhor está te falando esta noite. Fica pensando nas coisas que Deus tem preparado para ti. Fique pensando nas promessas que Deus tem. Tem um salmista que diz aqui, num texto que eu li, que ele fica meditando nas promessas de Deus durante a noite. Nós temos que reservar a noite para o Senhor. Reservar a noite para o teu Pai, para o meu Pai, para o nosso Deus. Salmo 74:16, ele diz assim, o dia é teu, falando que é de Deus, o dia é teu e tua também é a noite, estabelecestes o sol e a lua.
foi Deus quem criou todas as coisas, e Ele criou para que você tivesse um tempo onde Ele quer que você esteja com os olhos abertos, e Ele criou um tempo que Ele quer que você esteja com os olhos fechados. Você já tentou dormir em algum lugar muito claro? É ruim, você não consegue descansar. Mesmo com os teus olhos fechados, você vê aqui aquele vermelho claro, né, aceso nos olhos, você não consegue descansar. E Deus criou a noite para você conseguir descansar. A lua e as estrelas, que Deus também criou, como diz aqui o texto, é só para que você precisar caminhar, você consegue. Ainda que seja na escuridão, você consegue caminhar. Você tem aquela iluminação, mas é uma iluminação bem light, para você conseguir deitar, repousar e descansar. Dormir de verdade. Amém? Salmo 78:14 diz assim: Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fica tranquilo que quando Deus quiser que você faça alguma coisa de noite, de madrugada, assim como a nuvem se movia lá no deserto, no Egito, assim como agora aquela torre, né, aquela nuvem de fogo que se levantava à noite, o Senhor está falando assim: fica tranquilo que se eu tiver que me movimentar do dia, eu me movimento, e se eu tiver que movimentar alguma coisa na tua vida durante a noite, você também vai ver o meu movimento, mas é Deus quem movimenta primeiro. Então eu quero que você descanse sabendo que se Deus quiser que você acorde durante a noite para entrar em contato com Ele, para orar com Ele, para meditar alguma palavra com Ele, eu quero que você entenda que não é um esforço teu. Eu quero que você entenda que não é um esforço teu. É algo que Deus vai fazer por você, é algo que Deus vai fazer na tua vida. Então, Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo da noite. Então, tanto de dia quanto de noite, eu quero que você entenda que é Deus que está fazendo a obra. A Bíblia ainda diz em outro texto que aos seus Ele dá enquanto dorme. Sabe? Às vezes a gente está se sacrificando para tentar ter alguma coisa ou prosperar em alguma coisa que a gente não descansa mais, mas o Senhor diz assim que aos seus filhos, Deus dá enquanto dorme. Você não pode achar que está conquistando ou conseguindo as coisas pelo seu poder, pela sua força. E tudo que a gente consegue pela nossa força, uma hora a gente vai perder. Mas se você confiar em Deus, que Ele está falando assim: olha, eu sei que você está preocupado com isso, mas agora vamos dormir. Ah, mas não, amanhã a gente fala disso. Amanhã você volta a se preocupar. Basta a cada dia o seu mal. Então amanhã a gente se preocupa com amanhã. Agora vamos descansar. Vamos dormir. Confia em mim. Creia que eu estou falando, é como se Deus, queridos, estivesse angustiado de olhar para você e ver que você não está descansando e que você não está dormindo. E por isso Ele está falando para você essa noite. Por isso Ele está falando para você esta noite. Salmo 119:62 diz assim: à meia-noite levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Vai chegar um tempo em que você vai ter um relacionamento tão maravilhoso com Deus, que Ele não vai precisar nem mais te acordar, e você não vai precisar às 3 horas da manhã. Mas você vai entrar numa intimidade com Deus tão grande que haverá noites em que você dormirá por completo, a noite toda. E haverá noites que você, sem que ninguém te acorde, sem que não aconteça nenhum tipo de barulho, sem que ninguém te chame para nada, sem que você coloque um despertador, você vai se levantar para orar, adorar e agradecer a Deus, por causa do relacionamento que você tem com Ele. Então, à meia-noite,
Levanto-me para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Salmo também de Davi. Eu quero fazer uma oração por você, principalmente por você que não está conseguindo dormir. Eu quero que Deus aumente a tua fé. Eu quero que você confie que enquanto você estiver descansando, isso não quer dizer que você é uma pessoa preguiçosa, isso não quer dizer que você é uma pessoa que não se importa com as coisas, sabe? Lembra da história de Davi, quando ele está em pecado com Batseba, e aí Batseba engravida de um filho, ele fica então, e aí só que Deus, por causa do pecado dele, Deus vem e tira a vida daquele menino. E o menino adoece e Davi fica 7 dias sem comer nada, sem beber nada, sem dormir, sem descansar, sem fazer nada, pedindo a Deus que a vida do menino fosse restaurada. Mas quando ele recebeu a notícia de que o menino morreu, então ele pediu comida, bebida e foi dormir. Por quê? Ele entendeu que era algo que ele não podia fazer nada por ele. E às vezes nós ficamos muito inquietos por coisas que nós não podemos fazer nada, que eu ou você não vamos conseguir resolver. E é por causa dessas circunstâncias e situações que Deus está dizendo para você, você precisa descansar e confiar em mim. Porque o que você não pode fazer, eu posso. Eu, Senhor, posso. O que você não consegue, eu, Senhor, consigo. Então, por mais que esteja difícil conseguir dormir e descansar, o Senhor está pedindo que você faça isso. Se esforce para isso. Regularize essa sua vida de descanso. Por todos esses motivos que eu já falei, mas principalmente porque Ele quer te ver mais saudável, tanto físico quanto espiritualmente. Eu creio ainda que, em parte, essa mensagem é porque Deus está tentando falar conosco e não está conseguindo porque a gente não descansa. A gente não descansa o coração e não descansa a mente. E Deus não consegue falar conosco. Ou Ele fala, mas a gente está pensando ou perturbado, incomodado com tantas coisas que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Como diz Jó, certo é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Certo é que Deus fala. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço por todas as pessoas que não têm conseguido dormir e que estão com acesso, ó Pai, a neste momento essa ministração, que vão ouvir mais tarde essa ministração. Em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor desfaça todas as obras espirituais que vêm, ó Pai, para desgastar essa pessoa fisicamente, que vêm para gerar peso e cansaço sobre os ombros dessa pessoa. Em nome de Jesus, retire os pesos, desfaça as obras malignas, retire as perturbações da mente, retire as perturbações do leito, da cama, retire as perturbações, ó Pai, do quarto, retire as perturbações da casa, retire as perturbações do bairro. E se não estiver nos teus propósitos, Pai, realizar isso, que o Senhor então mude essa pessoa de lugar, que o Senhor a leve para um lugar de repouso, que o Senhor a leve para um lugar de descanso, que o Senhor a leve para um quarto melhor, para uma casa melhor, para um lugar, um bairro melhor, para uma cidade melhor, às vezes um estado melhor. Mas eu coloco, ó Pai, a vida de todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados nas tuas mãos, para que eles consigam ainda esta noite, Pai, conseguir descansar, conseguir, ó Pai, renovar as suas forças, ó Senhor Deus, e confiar de que ninguém vai resolver a vida ficando uma noite acordado. Nós vamos resolver a nossa vida confiando no Senhor. E ainda que estejamos dormindo, o Senhor estará cuidando de nós. Assim, Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um que terá acesso a essa ministração. Em nome de Jesus, visite os parentes que não dormem, visite os filhos que não dormem,
Visite os pais que não dormem. Visite todos que estão passando por essa dificuldade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. O irmão Edson Ribeiro está pedindo aqui oração pelo filho do Emanuel. É isso, filho? Pelo filho. Pelo Emanuel. O irmão Edson está pedindo oração pelo Emanuel, o Ruivinho. Deus abençoe aí a tua vida, Edson, Marta, a família de vocês, e que em nome de Jesus Deus restabeleça aqui tudo o que for necessário pela vida do Emanuel, tanto no físico, na saúde, também como espiritual. A Lidiane, oração pela Lidiane, Isaías, Esther, Israel, saúde, vida espiritual. Robson e Fernanda, vida espiritual. Heloísa, pela Heloísa também, Benjamin. Aline pede pela vida profissional, pela tia Rízia, saúde e vida espiritual. Washington, saúde e vida espiritual. Sandra, a irmã Sandra pede pela vida da Débora, vida espiritual. César, pela vida espiritual. Natália Hernandes, pela vida espiritual, profissional e também pela saúde da mãe. A senhora Rosângela, ela pegou Covid, já está aí, se não me falha a memória, na 3ª semana, mas graças a Deus está bem e tem vencido essa doença. Eu quero até acrescentar também aqui, o irmão Edson me fez lembrar, eu não tenho novas notícias, mas oração também pelo irmão que nós conhecemos, Rafael Iuzzi. O irmão Iuzzi está internado, e a informação que eu tenho é que a situação dele é grave, né? A situação dele é complicada, mas nós confiamos no Senhor, que o Senhor dê a vitória aí ao Iuzzi neste momento. Pedi oração também pela irmã Heloísa, Patrícia, Deco, vida espiritual e família. Michel, saúde, vida espiritual, profissional, acadêmica e salvação da família. Maria do Carmo, ela pede pela Eliene, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual, restauração da família. Gabi, família, vida espiritual. Isabel Gomes, vida espiritual, família, e pelo filho Cláudio, vida espiritual. Mariana, vida espiritual e emocional, e pela vida do Guilherme. Esther, saúde. Zezu, vida espiritual, saúde. Peterson, família e saúde. Ronaldo, família e saúde, família e vida espiritual. Patrick, vida espiritual. Bruna e João Vitor, vida espiritual. Elaine, vida espiritual, saúde profissional. Leila, vida profissional e espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Laís, pelo José, saúde do pai e também pela salvação dos irmãos. Éder e Marcela, saúde e vida espiritual e pela saúde da mãe. Laís Nunes, vida profissional e vida espiritual. Yara, saúde e vida espiritual. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Ailton e Luana, vida espiritual. Cleusa e Kelly, saúde e vida espiritual. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde e vida espiritual. Mota, Elaine, Júlia e Eduardo, saúde e vida espiritual. Edson, por causa também na justiça, é o mesmo Edson aqui que está pedindo oração, também já está na lista por causa da justiça. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós colocamos todos estes pedidos de oração, ó Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a cada um, ó Pai querido, que tem confiado no Senhor, que tem pedido, ó Pai, porque confio que o Senhor responde orações, que, Pai querido, que o Senhor dê descanso a cada um que tem esperado no Senhor, que o Senhor dê uma noite de repouso a cada um que tem esperado no Senhor, e que a mão do Senhor seja com cada família que está ligada esta noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham esta noite uma noite de descanso, e que vocês não desistam de lutar por esta noite de descanso, porque foi algo que Deus preparou para vocês e que o inimigo tenta roubar das nossas vidas. É o que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.